Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Quantos aqui tem motivo de sobra para dar glória a Deus aqui hoje? Amém? Pegue a sua Bíblia, João, capítulo de número 15. E nós vamos ler apenas o verso de número 15. João 15 e 15. Enquanto nós vamos encontrando esse texto, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar aqui com os irmãos, podendo cooperar, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado. A minha palavra de gratidão sempre, pastor Wagner, pastora Nádia, tem sido paz aí na nossa caminhada, gente querida, gente amada e que acredita, naquilo que Deus tem nos dado. Que Deus abençoe vocês, obrigado sempre pelo carinho, igreja, todos os pastores, amigos, essa família tão acolhedora e tão amada que é a família aqui da AMB. João, capítulo de número 15. Nós estamos aí nessa série sobre frutificar e eu quero falar essa noite sobre alguns desafios que nós temos para que a gente possa dar fruto. Vocês querem ouvir? Digam amém bem alto, por gentileza. João, capítulo de número 15, e nós vamos ler apenas o verso de número 15, que diz assim: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito a conhecer. O 16 também: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vô-lo conceda. Amém, queridos? Olhe para cá, olhe para mim. Um dos maiores desafios nossos é nós entendermos e aceitarmos que Deus nos projetou para que a gente possa produzir frutos. Então, em outros termos, Deus acredita na nossa história. Isso para nós é um desafio, por quê? Porque nós parece que somos carentes e necessitados de que haja uma afirmação além daquilo que Deus já acreditou. Então por que é tão difícil para nós acreditarmos que a nossa vida foi projetada para frutificar? É porque muitas vezes nós não temos esse mesmo incentivo, essa mesma afirmação, às vezes até de pessoas que nós esperávamos que acreditassem na nossa história. Só que diante disso, eu penso que seja muito necessário que a gente entenda e aceite isso, de que Deus nos projetou para que a gente produza frutos. E se Ele nos projetou para que a gente produza frutos, pode ninguém mais acreditar na nossa história. Só o fato de Ele acreditar já é suficiente. Eu canso de ver pessoas, por exemplo, que vivem no meio das suas crises, e a crise delas é essa: fulano não acreditou em mim, ciclano não acreditou em mim, fulano não acreditou na minha história. Mas por mais que eu tenha na minha volta pessoas que acreditem na minha história, a capacidade que elas têm de fazer alguma coisa por mim é limitada. Você pode ter, por exemplo, pessoas que estão próximas de você, que te ajudam, que te incentivam, que te motivam, mas todas essas pessoas, elas têm limitações, e vai chegar uma hora que talvez você vai esperar um empurrãozinho, uma ajuda, uma porta aberta, essa porta não vai vir. Então nós não podemos jamais firmar a convicção daquilo que nós carregamos em pessoas, porque as pessoas, a ajuda delas pode ser extremamente temporária, mas nós precisamos entender que Deus acredita na nossa história, e isso é suficiente. Então se você está aqui hoje: Dilson, meu pai nunca me incentivou, nunca me impulsionou, as pessoas que estão próximas de mim também nunca fizeram isso, mas deixa eu falar uma coisa, irmão: se Deus acreditou na sua história, isso é suficiente. Quem me entende até agora? Amém? Só que não é apenas isso. A primeira coisa, eu penso que o ponto de partida é nós entendermos que Deus nos escolheu para que a gente dê fruto. Esse é o ponto de partida, a gente parte daqui. Só que muito mais do que isso é nós pensarmos o seguinte: que a nossa vida, para que ela produza frutos, toda árvore ela tem os seus desafios. Por exemplo, há árvores que elas produzem frutos no tempo delas, há outras árvores que quando o tempo delas está para produzir, você vê uma alteração climática, você vê um problema no solo, você vê uma série de coisas, sabe? Quem já trabalhou com planta, com plantação, com lavoura, sabe do que eu estou falando. Às vezes parece que está tudo organizado para ter uma baita de uma colheita, daqui a pouco vem uma ação externa que dificulta, com que as coisas aconteçam. Então normal que todos nós aqui vamos passar os nossos desafios, mas eu quero dividir com vocês aqui, no mínimo, 3 desafios para que a nossa vida seja carregada de frutos, para que a nossa vida de fato frutifique. Vocês querem ouvir? Digo amém bem alto, por gentileza. O primeiro grande desafio para que a gente produza frutos. Gente, o primeiro desafio eu chamo de desafio da nossa identidade. Olhe para mim aqui: se nós não entendermos a nossa identidade, a nossa vida não vai frutificar. Está entendendo? Porque uma das coisas principais nessa ideia dos desafios é eu saber quem eu sou. Porque se eu não sei quem eu sou, é capaz de eu ser um pé de laranja querendo produzir limão, é capaz de eu ser um pé de banana querendo produzir outra coisa, é que nem eu ser um pé de arroz e querer produzir outra coisa. Não, eu preciso saber quem eu sou.
sou. E você cansa de ver, por exemplo, inúmeras pessoas tentando produzir e não conseguem, tentando fazer com que a sua vida seja frutífera e não conseguindo ter resultado nisso. E muitas vezes a grande dificuldade que essas pessoas têm é reconhecer quem elas são. Agora, quando eu reconheço quem eu sou, o que eu sou um pé de laranja, então eu vou saber que limão não vou conseguir dar, uva não vou conseguir dar. Não, eu sou um pé de laranja, então eu preciso me entender com a minha identidade, e a partir disso fluir na minha identidade. Só que isso, de saber quem nós somos, não é algo visível. E aqui, quando eu comecei a pensar sobre isso, de que a nossa vida foi feita para frutificar e que o nosso desafio é nós descobrirmos a nossa identidade, eu pensei o seguinte, que antes dos frutos tem uma outra expressão que eu penso que é mais importante, que são as raízes. E são essas raízes que vão definir quem eu sou. Só que esse negócio de raiz é um negócio complicado. Por quê? Porque é um negócio que não aparece. Está entendendo? Então, para que eu de fato frutifique, primeiro eu preciso saber quem eu sou e aonde eu estou enraizado, quais são as minhas raízes. Então, muito antes do fruto, vem as raízes. E o que é as raízes? Eu saber quem eu sou, é saber quem Deus é saber para o que Deus me chamou, é saber que tipo de fruto que eu vou dar. E quando eu entendo quem eu sou, e quando eu dou mais atenção antes do fruto para as minhas raízes, a questão de frutificar é uma questão natural. Então, você pega uma pessoa que está frutificando de verdade, de maneira genuína e saudável, você não vai ver jamais essa pessoa forçando. Por quê? Porque a força que ela imprimiu, ela está escondida em coisas invisíveis, está entendendo? Então, muito antes do fruto, que é o que todo mundo vê, é muito mais importante as nossas raízes, que falam quem nós somos, a devoção que nós temos. Então, está entendendo? Então, irmão, se você quer ver sua casa frutificando, sua vida frutificando, sua profissão frutificando, invista muito nas raízes, em saber quem você é. Eu tenho certeza que o fruto vai ser uma consequência de saber quem você é. Quem pode dar glória a Deus aqui, gente? Então, antes do fruto, vem as raízes. E as raízes falam daquilo que verdadeiramente eu sou. Está entendendo? As raízes falam do que eu sou. O fruto, ele pode estar sofrendo uma ação, ele pode ser grande, pode ser pequeno, em um determinado tempo pode ser bem grande, pode dar muito. Só que as raízes não. As raízes estão ali, ninguém vê, mas são exatamente aquilo que nós somos. Está entendendo? Então a qualidade do fruto, ela vai estar ligada à minha raiz. Está entendendo? Não, e aqui diante disso eu comecei a pensar o seguinte, e me ficou clara essa ideia. Claro que é essa ideia, de que a qualidade do fruto não está no esforço que eu tenho para frutificar, mas na minha essência, que ninguém mais vê, mas está ali, de saber quem eu sou, de saber quem Deus é, de saber para que Ele me chamou, e esse processo vai acontecer naturalmente. Eu quero acreditar que em nome de Jesus, quanto mais você conhecer quem você é, mais a sua vida vai funcionar para a glória de Deus. Amém, gente? Então, agora, quando eu não sei quem eu sou, você vê essas esquisitices, de pessoas tentando viver o que não foram projetadas para viver, de pessoas extremamente insatisfeitas com aquilo que vivem, com aquilo que fazem. O que é isso? São pessoas que não sabem quem são. Agora, quem sabe quem é, sabe, irmão, que por mais que não esteja frutificando agora, sabe que está no caminho, sabe o que tem condições de produzir, sabe o potencial que carrega, está entendendo? Então, entenda isso, se preocupe demais com aquilo que está enraizado, com aquilo que ninguém mais vê, e isso que ninguém mais vê, vai sustentar a qualidade do teu fruto. Quem pode dar glória a Deus aqui, gente? Amém? Então o primeiro grande desafio é eu saber quem eu sou. Você não vê pessoas, gente, que você olha assim, parece que elas estão sempre inadequadas naquilo que elas estão fazendo. Por quê? Porque a gente que está tentando gerar um fruto que nem faz parte de quem elas são. Está entendendo? Não tem como, gente, não tem como. Você pode até tentar, pode até parecer, não vai. Então eu só consigo produzir aquilo que eu sou. O fruto que eu gero é parte de quem eu sou, daquilo que é a minha essência. E a minha essência sempre vai estar escondida, é lá que ela vai estar. Então que em nome de Jesus as suas raízes fiquem extremamente fortalecidas e o seu fruto será um resultado do seu processo de enraizamento. Amém, gente? Então fique com isso no seu coração. Primeiro, você precisa saber quem você é. Por que você vê, por exemplo, na estrutura até da igreja, você vê pastores insatisfeitos, você vê ovelhas insatisfeitas, você vê no ambiente profissional. Eu canso de ver, de entrar em um lugar, um que outro, ser maltratado por pessoas, ser mal atendido. Eu sempre fico pensando assim, eu não vou julgar essa questão, não sei como é que a pessoa está, mas eu sempre fico pensando que muito provavelmente a pessoa está desempenhando um papel que não tem nada a ver com aquilo que ela é. Ainda que ela quisesse assim, ó, mostrar uma cara boa, mostrar um bom, ela não vai conseguir, porque não é parte de quem ela é. Está entendendo? Então muito da insatisfação que você vê até no meio profissional é porque as pessoas não descobriram ainda a sua identidade. E quando você não descobre a sua identidade, você vai catando tudo que é papel, vai tentando tudo que é coisa. Você não vê pessoas por aí, irmão, assim, ó, por viver uma crise absurda de identidade, se comportando como um cachorro, não sei o que. Não, o que é isso? É tudo crise de identidade. E às vezes esses estereótipos não são tão assustadores quanto esse, mas é o mesmo problema. Está entendendo? Então gente que não sabe quem é, vive essa mesma dilema, mas que em nome de Jesus, irmão, Deus possa revelar quem você é, quem Ele é, e eu tenho certeza que muita coisa vai começar a acontecer na sua vida. Amém, gente? Amém? Então esse é o primeiro desafio. Vocês entenderam até aqui? Diga glória a Deus.
Só que, olhe para mim, talvez você está aqui, Gilson, agora deu um bug aqui na minha cabeça. Só que, irmão, olhe para mim aqui. Encontrar as nossas raízes não é algo tão simples assim. Você pega Moisés. Moisés precisou experimentar 40 anos no meio de um deserto para saber quem ele era. Há tantas pessoas que demoram tempo para descobrir quem são. Então não é um processo assim, que acontece do dia para a noite. Quanta coisa, irmão. Você olha para trás e você fala, nem parece que era eu, né? Quantas posturas que hoje você olha para trás e pensa, meu Deus, não pode que eu fiz isso, não pode que eu pensava assim. Então descobrir quem nós somos não é uma tarefa tão simples assim. Por isso que o mais importante para você frutificar a sua vida é aquilo que ninguém vê, é a sua busca interior, de saber quem você é, de saber quem Ele é e a identidade que Ele quer gerar em você. Entenderam até aqui? Diga glória a Deus, por gentileza. O segundo desafio. O primeiro é nós sabemos quem nós somos. Se nós não saber quem nós somos, a gente vai estar sendo um pé de laranja tentando produzir limão. Não tem como. O segundo desafio da frutificação é que nós precisamos saber aonde nós estamos, ou seja, o ambiente onde nós estamos. E diante disso, irmão, você precisa ter muito cuidado, porque existem ambientes que nunca vão produzir nada. Eu chamo de ambientes abortivos. Eu já vi lugares, conversas, ambientes, amizades que elas são abortivas. E que se eu não sair desse ambiente, eu nunca vou conseguir frutificar. E a gente precisa entender isso, gente. Assim como tem ambientes que frutificam, que parece que são adubados. Você vai para lá, você é alimentado, você é impulsionado, você é esticado, tá entendendo? Então você precisa saber, irmão, que tipo de ambiente você está, que tipo de roda de conversa você tem, que tipo de casa que você vai visitar, qual é as coisas, aonde você está envolvido. Por quê? Porque esses ambientes aí, eles vão falar muito sobre os teus frutos, tá entendendo? Agora, se eu estou no lugar errado, tem como eu produzir. Se eu estou no ambiente errado, pisando no lugar errado, participando dos vínculos errados, eu não vou conseguir produzir. Então aqui, preste muita atenção. Por quê? Porque existem ambientes que estão abortando os teus frutos. Por mais que você tenha uma boa vontade em produzir, por mais que você tenha uma boa vontade em ver a tua vida funcionando, não vai funcionar. Você está no lugar errado. E esse é o maior desafio. Por quê? Porque às vezes, olhe para mim aqui, às vezes talvez a gente está no lugar, vocês estão me entendendo? Diga amém, por favor. Às vezes, nós estamos no lugar e nós estamos produzindo. Só que aqui você precisa ter um cuidado, sabe qual é? É que às vezes, o ambiente vai exigir de você um pouco de esforço. Porque hoje em dia, você fala um negócio desse aberto, as pessoas vão achar, não está funcionando porque aqui não me trata bem, porque aqui não me dá oportunidade, porque aqui não sei o quê. Olha para mim, às vezes, o ambiente é complicado, é desafiador e vai exigir de você esforço. Mas existem outros ambientes que se você não sair, você não sobrevive. Amém, gente? Tem muito ambiente que você não sair, irmão, não escapar pela tua vida, infelizmente eles vão abortar você. Eu me lembro de um amigo, eu vi ele uma vez, a gente teve uma conversa, ele começou a me falar, estou passando por uma série de humilhações, não sei o que. Eu me doí da situação dele, eu achei, poxa, tá sofrendo mesmo, os camaradas estão inventando coisa tua e tal, beleza. 2 anos depois eu encontrei essa mesma pessoa, ele com a mesma, estão me humilhando, que não sei o que. Eu disse, tá, mas eles estão te obrigando a tu ficar aí dentro? Não, então rapaz, o tempo já não provou para você. Só que existem pessoas, o seguinte, elas preferem ficar, porque se elas saírem, elas vão ter que lidar com elas mesmas. Amém, gente? Amém, gente? E essa é a tarefa mais difícil. Então eu falei para ele, mas você está reclamando esse ano, reclamou, eu te encontrei 2 anos atrás, você está com a mesma conversa? Você está gostando disso então. Então a gente precisa ter muito cuidado, gente, em analisar o ambiente onde nós estamos. O vínculo, as conversas, os lugares, para onde a gente vai. Tem lugares, literalmente, eles nos abortam antes são abortivos. Agora tem outros lugares que são, literalmente, é coisa fértil, coisa que funciona, coisa que acontece, tá entendendo? E eu disse para ele aquele dia, mas hoje em dia está tão difícil, não sei o quê. Eu disse, isso aí é uma mentira do diabo. Eu conheço igrejas boas, pastores bons, e quer saber? A maioria é bom. Tem uma meia dúzia de lugares que literalmente abortam e te fazem mal, mas a igreja como um todo é boa, é salvadora, é purificadora, é educadora, é transformadora e é impulsiva. Quem acredita ainda na igreja, irmão? Quem acredita na igreja? Não dá para pegar uma meia dúzia de exemplo ruim e achar que essa meia dúzia é tudo. Isso é a maior mentira do diabo. A igreja está toda perdida. Não, Senhor. Tem igrejas boas, saradoras, pastores bons, ambientes legais, ambientes que você vai, transforma a sua casa, transforma a sua família, te dá uma noção de destino, lugar que te espicha, lugar que faz você crescer mais, lugar que às vezes te constrange por você não estar fazendo um pouquinho mais. E eu quero pensar, irmão, que esse ambiente é um ambiente de frutificação. Quem crê nessa palavra aqui? Amém? Então, a segunda coisa que precisa ficar claro para nós é que a gente precisa analisar, para que a gente frutifique. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou frequentando os lugares certos? Será que eu estou convivendo com as pessoas certas? E às vezes a gente precisa tomar decisões radicais. Eu me lembro, vou contar um negócio para vocês aqui. Eu tinha um grupo de pessoas que eu andava muito próximo delas.
E no início era assim, uma maravilha aquele grupo. Era uma maravilha, a gente tinha conversas profundas, uma brincadeira aqui, outra coisa, saudável, coisa saudável. Só que depois de tanto convívio que nós tínhamos, nós começamos a perder os freios, e os freios morais. Então começou a aparecer umas piadinhas baixas, umas zombarias. E o pior, por exemplo, eu nunca falei, mesmo antes do mundo, não era de falar palavrão, nunca falei palavrão. Só que por estar naquele ambiente, eu comecei a usar umas palavras que eu nunca tinha utilizado. E um dia eu me vi falando uma besteira dessa. E uma outra coisa que eu vi, que o dia que nós nos encontrávamos era só para isso. Não tinha mais uma conversa profunda, não tinha mais um testemunho, não tinha nada. Então aquele ambiente começou a se transformar numa espécie de um abortivo, tá entendendo? Não fluía nada dali, não nascia nada dali. E eu fiquei pensando, meu Deus, esse ambiente aí está me moldando, está me destruindo. Aí eu precisei tomar uma decisão, vou ter que sair daqui, porque senão eu posso colocar em risco o meu relacionamento, posso colocar em risco a minha casa, posso colocar em risco a minha família, posso colocar em risco o ministério que Deus me deu. Então, irmão, tem ambientes que se você não correr, infelizmente você coloca em risco toda a estrutura que você demorou tempo para conseguir construir. Mas em nome de Jesus, Deus vai te plantar no lugar certo, na hora certa, para crescer e para ir. Quem pega essa palavra aqui? Quem pode dar glória a Deus aqui? Amém? Então, o segundo desafio é o desafio do lugar onde eu estou plantado. Entenderam até aqui? Diga glória a Deus bem alto, por gentileza. Então, o primeiro é nós descobrirmos quem nós somos. O segundo é onde nós estamos. E o terceiro é saber para quem nós estamos produzindo. E aqui, ó, olhe bem para mim aqui. Quando a gente fala em frutificar, a gente precisa sondar muito bem a nossa motivação. Por quê? Porque existem muitas pessoas que elas estão frutificando, mas para elas mesmas. Então é um fluxo que não roda direito. Por quê? Porque vem para cá e volta. Não tem como. Então eu preciso saber, por que eu quero que a minha vida frutifique? Para eu ser o melhorzinho da história? Para eu me destacar? Será que é isso? Então eu preciso saber bem qual é a minha motivação. Por quê? Porque Jesus mesmo disse, ó, eu quero que vocês vão e deem bons frutos. Se ele falou bons frutos, é porque existe fruto ruim. Tem gente produzindo fruto ruim. Então qual é o problema? Os dois estão produzindo, tanto fruto bom quanto fruto ruim. Só que o problema é a motivação. Então o fruto ruim está produzindo para ele mesmo. Agora o fruto bom não, está produzindo por um propósito. Então tudo, irmão, tudo que você for fazer, você tem que pensar o seguinte: para que eu estou botando essa empresa? Para que eu estou tomando essa decisão? Para que eu estou fazendo esse curso? Para que eu quero isso? Para que eu estou investindo no tráfego pago, seja qualquer outra coisa? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou investindo? Por que eu estou crescendo? Para quê? Será que é para mim? Então tem que sondar isso. Então se eu não tiver uma motivação nele, esse fruto aí vai ser um fruto podre, estragado, ruim. E fruto ruim estraga até os bons. Então, o terceiro desafio da frutificação é saber para quem eu estou produzindo. Está entendendo? Irmão, você está aqui hoje, faça um pacto aqui hoje de produzir para algo que seja além de você. E você vai ver um milagre acontecendo. Agora, quando você está produzindo para si mesmo, está fazendo para si mesmo, você está olhando só para o seu umbigo. E isso não se subsiste. Está entendendo? Então, peça algo aqui hoje que possa ser um benefício na vida de outras pessoas. E você vai ver você crescendo, você vai ver você se desenvolvendo. Quem crê nessa palavra que eu estou pregando aqui, gente? Amém? Então, sempre tem, ou por trás de tudo eu tenho que pensar o seguinte: qual é a minha motivação? Por que eu comprei esse carro? Por que eu vou em tal loja? Por que eu estou fazendo esse negócio? Por que eu estou colocando essa empresa? Irmão, sonde as suas motivações aqui hoje. Se você sondar e colocar elas no lugar certo, você vai ver algo poderoso começando a acontecer na sua vida. Por que eu estou escrevendo esse texto? Por que eu estou fazendo isso? Você tem que pensar o que está por detrás disso. Porque senão, você pode pegar algo bom e transformar em ruim. Quando a motivação não é boa, irmão, quando a motivação ela não é em Deus, você consegue até fazer algo bom, mas direcionado a algo ruim. Está entendendo? Às vezes eu comento com pessoas: irmão, a gente tem que desejar crescer, a gente tem que desejar prosperar, a gente tem que desejar conseguir ter uma casa melhor, a gente tem que desejar encher esses bancos aqui da igreja e construir outra igreja. Nós temos que desejar tudo isso, irmão, tem que desejar ver o congresso lotado, tudo isso, irmão. A gente precisa ter essa, só que diante disso, a gente tem que pensar o que está por detrás disso. Qual é a minha motivação? A minha motivação é ver famílias restauradas, a minha motivação é ver minha família crescendo, a minha motivação é ver meus filhos decolando, a minha motivação é ver pessoas sendo impulsionadas por aquilo que eu estou vivendo, a minha motivação é encorajar a minha família e mudar o padrão dela, entender que os outros que estão vivendo a mesma condição que eu vivi, olhando para mim, podem querer viver outras coisas. Então, está entendendo? Então às vezes é só um ajuste de motivação. E se você alinhar sua motivação e colocar sua motivação nele, eu tenho certeza que ele vai dar graça e a sua vida vai ser cheia de frutos para a glória do nome dele. Vamos colocar de pé, gente, por gentileza? Olhe para mim aqui. Algumas pessoas, elas vão dar frutos para milhares de pessoas. Milhares.
os frutos delas vão alimentar milhares de pessoas. Outras pessoas vão dar frutos, talvez para uma, para duas, para 3, para 10. Mas o valor diante de Deus é a mesma coisa. Algumas pessoas, talvez estão aqui, vão frutificar tanto que vão alimentar milhares de pessoas. Outras aqui vão gerar frutos que vão alimentar talvez uma família só. Só que olhe para mim aqui. Tem um pregador que se chama Charles Spurgeon. Talvez um dos homens que mais alcançou pessoas. Alcança até hoje com aquilo que escreveu, com o legado que deixou. Então, ele gerou frutos para milhares de pessoas. Só que é interessante que quando você começa a vasculhar a história do Spurgeon, você descobre a conversão dele. E olha que interessante, a conversão dele se deu no meio do inverno, no meio da neve. Ele muito moço, saiu desesperado, achou uma igreja. A igreja estava praticamente vazia. Tinha um pastor lá pregando o evangelho. Ele entrou na igreja e naquele dia aceitou a Jesus e começou a caminhada dele. Aquele pastor que estava lá cuidando daquela igreja, talvez ele assistia ali uma meia dúzia. Só que os frutos que ele produziu alimentaram Charles Spurgeon. E Charles Spurgeon alimentou multidões. Só que antes dele alimentar multidões, uma pessoa alimentou ele. Gilson, o que isso significa? Talvez os frutos que você vai deixar para esse colega teu de trabalho, para essa pessoa que convive com você, para teu primo, tua tia, teu filho. Talvez esses frutos aí, que aparentemente são tão poucos, mas talvez vão alimentar alguém que vai gerar milhares de frutos para milhares de pessoas. Então tudo faz parte de um processo, uma engrenagem. E o mais interessante é saber o seguinte, que não fui eu que escolhi estar no meio dessa engrenagem, foi Ele que nos escolheu. Eu termino a minha fala dizendo: você faz parte de uma engrenagem. E tem alguém que precisa daquilo que você tem, para que a vida dele funcione, para que a vida dela funcione. Se não tiver o que você tem, não vai acontecer. É o que você tem, são os frutos que você vai gerar. Por isso que o próprio Cristo disse: não foi vocês que escolheram, fui eu que escolhi vocês. Fui eu que escolhi você para mudar a trajetória dessa família. Fui eu que escolhi você para mudar a trajetória da sua casa. Fui eu que escolhi você. Talvez você verá apenas alguns frutos, mas talvez os seus filhos vão produzir frutos para milhares de pessoas. Talvez você vai achar que a sua missão parece tão pequena, mas não é que ela é pequena, é que ela faz parte de uma engrenagem. E Deus faz questão de dar movimento para essa engrenagem. Então ouça bem a palavra de Deus aqui hoje. Saiba quem você é, tenha discernimento de onde você está, e entenda para quem você está fazendo. Esses 3 entendimentos, eles precisam ficar claros para você aqui hoje. Saber que tipo de fruto você pode dar, saber aonde você consegue produzir frutos, e saber para quem você está frutificando. Quando você sabe disso, irmão, você pode passar pelos desafios que for, porque existem períodos da nossa vida, irmão, que a chuva vem, a tempestade vem, a seca vem, e às vezes a gente não consegue produzir. Às vezes até em alguns contextos de produção, de colheita, às vezes até você tem que dar uma parada para conseguir produzir. Nem a terra funciona o tempo todo. Então a gente tem que entender essas oscilações. Mas uma coisa é certa: tem algo em você que alguém precisa receber. Tem um fruto que você tem que pode alimentar muita gente, ou talvez alimente pouca gente, mas dessas poucas gentes haverá outras pessoas que serão alimentadas também. Então quando eu entendo que essa corrente do bem, você já deve ter olhado esse filme mais antigo, mas era isso. É alguém que começa uma coisa, que eclode em outra pessoa, que eclode em outra pessoa, que eclode num grupo, que eclode numa nação, que eclode nisso, e é uma coisa que assim não tem mais como parar. Então, irmão, os teus frutos vão falar nessa geração, na próxima, na outra, e assim até o dia que Jesus nos recolher dessa terra. Algumas coisas você vai ver acontecendo logo, outras coisas você nunca vai ver. Algumas você vai ter saúde e vida para ver, outras você não vai ver. Mas não tem problema. Você não produziu para você, você produziu para a glória do nome dele. Isso é suficiente.
Quando eu entendo isso, irmão, eu me livro de toda a necessidade de ser elogiado, de ser honrado, porque eu sei que eu não estou fazendo para mim, estou fazendo para Ele. Então, irmão, se o elogio não veio, não tem problema. Tem uma casa te esperando já lá em cima, um galardão te esperando lá em cima. E isso é suficiente. Essa noite eu quero orar. Sabe para quê? Para que no meio dos desafios, você continue acreditando que você vai frutificar. Gilson não funcionou agora, já tem uma outra tempo aí, aduba mais um pouco, e você vai ver essas raízes pegando força de novo, e você vai ver a sua essência no meio dos frutos. Gilson, estou no lugar errado. Deus sabe a hora de tirar você de um lugar e colocar no outro. Deus sempre confirma isso. E Gilson, parece que está tão difícil. Você não está fazendo para você, você está fazendo para Ele. E Ele vai te dar força e te dar graça para você continuar. Sai do seu lugar e vem para cá, deixa eu orar por você.